que dispõe sobre a criação do Distrito Industrial no Distrito de Ribeiro dos Santos e dá outras providências. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 5.679/2021, avulso número 66/2021, de autoria do Executivo, que autoriza a alienação de novos terrenos situados nos distritos industriais e regulamenta áreas... isso aqui é o que foi retirado. Viu? E regulamenta áreas edificadas construídas, bem como dispõe sobre o reparcelamento de débitos não tributários inscritos ou não em dívida ativa originários do Programa de Desenvolvimento Econômico, PDEO, no âmbito do município da Estância Turística de Olímpia e dá outras providências. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 5.680/2021, avulso número 67/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Lei número 5.681/2021, avulso número 68/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos especiais. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Lei número 5.682/2021, avulso número 71, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de créditos suplementares. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Lei número 5.683/2021, avulso número 72/2021, de autoria do vereador Hélio Lice Júnior, que altera os artigos 2º e 3º da Lei número 2.403, de 20 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça e dá outras providências. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 5.684, avulso número 73/2021, de autoria do vereador Márcio Henrique Eitikegami, que institui no calendário cultural do município de Olímpia a comemoração do Dia Municipal do Esporte Amador. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 5.685, avulso número 74/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a organização da Superintendência de Água e Esgoto da Estância Turística de Olímpia, da EMO. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação e à ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 550/2021, avulso número 62/2021, de autoria do vereador Márcio Henrique Eitikegami, que dispõe sobre a concessão de título Dr. Newton Roberto Martinez, homenageado em memória à família do senhor Alexandre Seno Matias Neto. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 282/2021, avulso número 61/2021, de autoria da mesa diretora, que altera o regime interno da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, resolução número 118/1990, a fim de modificar o horário das sessões legislativas. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Resolução número 283/2021, avulso número 70/2021, de autoria do vereador José Roberto Pimenta, que cria o projeto Câmara Legal, que dispõe sobre a divulgação dos trabalhos legislativos à população. Encaminha-se à Comissão de Justiça e Redação. Moção número 01/2021, de autoria do vereador José Roberto Pimenta, de apoio à aprovação do texto integral do projeto do PCL 151/2015, sem emendas, objetivando a regulamentação profissional do podólogo. Encaminha-se à ordem do dia na próxima sessão ordinária. Moção número 2/2021, de autoria do vereador Renato Barreira Sobrinho, de apoio à aprovação da PEC número 06/2020, que dá nova redação aos artigos 136 e 138 da Constituição do Estado de São Paulo. Encaminha-se à ordem do dia da próxima sessão ordinária.
Convido o primeiro secretário para a leitura do resumo dos requerimentos constante do expediente. Pela ordem, senhor presidente, solicito a possibilidade de fazer os requerimentos, né, e as indicações por bloco, como nós costumamos fazer, por favor, fazer essa votação. Vamos colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria de deliberação, passamos agora aos minutos regimentais, a que tem direito os senhores edis, para fazer uso da palavra. O primeiro secretário procederá à chamada nominal dos senhores edis. Alessandra Bueno. Uso da palavra. Com a palavra, a vereadora Alessandra Bueno. Boa noite. Pode ficar aqui mesmo, né? Tá. Primeiramente, boa noite a todos, tá? E eu queria agradecer, em nome do presidente do nosso partido, PSDB, tá? Uma emenda que foi mandada pelo senador José Serra, do PSDB, para a cidade de Olímpia, de R$200 mil para a saúde. E eu, como vereadora do partido aqui da cidade de Olímpia, quero agradecer ao senador José Serra pela entrega da emenda, em nome do PSDB, tá? E quero fazer meus agradecimentos a todos os secretários, que estão fazendo um ótimo trabalho, e principalmente aos que eu encho mais o saco, né? Que é o Galina, o Túlio, o Rafael, né? Que é secretário do Meio Ambiente, o Túlio, que é do DAEM, e o Galina, que é da Secretaria de Obras. E também, a secretária da Saúde, a Maria Helena, né? Que não aguenta... A Maria Cláudia, que não aguenta mais eu enchendo o saco dela no celular. Meus agradecimentos a todos, tá? Que está aí atendendo os nossos pedidos. Vereadora Edna Marques. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Edna Marques. Eu quero aproveitar esse espaço para cumprimentar a população olimpiense, todos os nossos vereadores, e usar esse tempo para agradecer aos secretários municipais. Como eu sempre tenho falado, o vereador ele não tem o poder de executar, né? Mas nós podemos fazer as indicações para que o poder executivo possa estar atendendo às nossas reivindicações. E nessa semana eu quero agradecer em especial o secretário de Zeladoria, o Rafael, por ter atendido uma reivindicação do comércio da Coab 1 e 2, na manutenção da pracinha, que é o coração ali do bairro, implantou as lixeiras, e agora precisamos que a população nos ajude a manter o bairro limpo, colaborar na questão de colocar os lixos, resíduos de comida, de lanche, diretamente nas lixeiras. Isso vem trazer saúde, vem trazer mais embelezamento para o nosso bairro. E também quero agradecer à secretária Maria Cláudia da Saúde pelo empenho que ela tem dado para o nosso município, principalmente nesse período tão difícil da pandemia. Maria Cláudia tem sido uma parceira muito grande, dado uma atenção às famílias quando a gente liga para ela, né, fazendo alguma colocação em relação às famílias. A Maria Cláudia tem dado uma atenção muito especial e nós temos podido responder para as famílias, né, que os pacientes estão sendo bem atendidos e está sendo feito tudo aquilo que o município está disponibilizando. Muito obrigada. Vereador Hélio Ulisses Júnior. Com a palavra, vou na tribuna. Com a palavra, vereador Hélio Ulisses. Boa noite a todos, meus pares vereadores, internautas que nos acompanham. Vejo aqui nessa sessão, na data de hoje, a produtividade legislativa desses vereadores, que é admirável, né? Nós estamos aqui constatando que essa Câmara, de um modo geral,
tem trabalhado bastante em prol da população. Basta a gente analisar o número de requerimentos e indicações. Fiz também uma indicação de uma homenagem póstuma à pessoa do falecido Honório Gianotto, uma das famílias tradicionais dessa cidade, e nós queremos contemplar uma homenagem através da nomeação de uma via pública ou de um espaço público que possa receber o seu nome em homenagem. Também perdemos a semana passada uma pessoa muito conhecida, um dos poucos farmacêuticos, né, que a população admirava muito o seu trabalho, que é o Jesus da farmácia, o Jesus Alberto Rosa, né? E nós também estamos pedindo uma homenagem póstuma, porque faz parte das lideranças no seu setor de farmácia, né? Um cara que realmente o Jesus era muito querido. Estamos fazendo uma indicação, gostaria de agradecer também, tenho sido atendido pelos secretários, né? Tanto da zeladoria como de obras. Nós temos conseguido, sim, resolver algumas questões em prol da população. E estamos pedindo uma praça, né, para que seja colocado num cronograma na rua Décio Luiz Eduardo Pereira, no bairro Harmonia. É uma rotatória e as pessoas ali daquele setor pedem esse benefício ao município. Outro requerimento que nós fazemos, a delegada, a deputada, né, Graciela, como a delegada Graciela, pedindo a ela um projeto que o Estado está implantando em todo o Estado, que é o projeto Areninhas. Então nós também estamos trabalhando nesse sentido. E fiquei feliz, eu vou encerrar já, em saber que o presidente da comissão montada pelos vereadores que compõem essa casa está dando o primeiro passo para que nós possamos, então, dar uma satisfação à população com relação à retomada e os procedimentos que devemos incrementar ou tentar incrementar em prol dos empresários da nossa cidade e alguns setores, o fomento do trabalho, né? Parabéns, Barreira, nós precisamos caminhar. Toda semana nós precisamos ter esse comprometimento aí de estar ouvindo os setores, vendo os gargalos e depois tentando, junto ao Executivo, dar uma solução. Muito obrigado a todos. Falei aí, passei alguns segundos aí. Vereador Eliton de Souza. Dispensa, secretário. Vereadora Isabel Cristina Reale. Com a palavra. Com a palavra, a vereadora Cristina Reale. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, imprensa, a todos que nos acompanham pela rede social, os nossos nobres pares. Presidente, eu só quero usar a tribuna hoje rapidamente, só apenas para agradecer, como muitos já fizeram aqui hoje, o nosso diretor da Prodem, o seu Fabrício Raimundo, que tão gentilmente atendeu a nossa solicitação de refazer a pintura de alguns locais do nosso município que estavam com a pintura defasada, comprometendo o trânsito, colocando as vidas em segurança, e com toda essa organização no trânsito contribui para a segurança da vida das pessoas. Então, esse trânsito organizado salva vidas. Então, quero agradecer muito aqui ao Fabrício em atender a nossa solicitação e a nossa reivindicação. Também quero falar ao nosso vereador Hélio Lice, a solicitação do senhor Honório Gianotto, o qual também eu tenho uma grande consideração, uma pessoa assim fantástica, né? Pai do nosso querido amigo Dr. Gianotto, que merece essa homenagem também, né? Uma justa lembrança, e que falar que ele sempre vai morar em nossos corações, uma pessoa fantástica, né? E também quero aproveitar esse momento para agradecer, presidente, todas as manifestações que eu recebi de carinho quando o papai passou por momentos difíceis,
e todo mundo fazendo as manifestações, as orações que eu recebi, sabe? Então, eu quero agradecer esse carinho das pessoas. Eu acho que nesse período que nós estamos vivendo, né? Ainda mais papai com 88 anos, é idoso, assim como o papai do Ricardo também, né? E tantas outras pessoas tão queridas e amadas por todos nós estão vivendo tão momentos difíceis desse Covid. Então, eu vejo assim, que mesmo todo mundo abrindo um pouco, mas eu quero fazer uma súplica aqui, para que as pessoas fiquem em casa, para que façam todos os procedimentos de precaução, de cuidados, não abram a mão de estar usando o álcool gel, máscara, o isolamento, o distanciamento, que é o protocolo de prevenção. A gente não pode esquecer disso. Estou concluindo. Isso é fundamental para que a gente consiga reduzir os índices e de pessoas contaminadas, principalmente os jovens tomarem cuidados quando participam de algum evento, alguma festividade, que nesse momento agora não é hora disso, e depois retornam para suas casas contaminando seus familiares. Então, cuidado, gente, muito cuidado, muito zelo, protocolo de prevenção 24 horas. Não abram mão disso, tá bom? Boa noite e obrigada pela oportunidade. Vereador João Paulo Morelli. Por conta de vários projetos, eu dispenso hoje, viu, senhor presidente? Vereador José Roberto Pimenta. Com a palavra. Cumprimentar toda a mesa, todos os nobres colegas, nobres vereadores, que nesse momento que nós estamos passando, que Deus possa sempre nos guardar em todas as nossas decisões. Quero cumprimentar aí, né, como disse a nossa nobre vereadora Cristina, nesse momento difícil que está passando, papai dela, estivemos aí em oração, acredito que todos os vereadores, e é assim, nós temos que orar por esse momento, orar a todos, pedir a Deus que esteja sempre junto com nós. Nosso amigo Ricardinho também está com o papai dele, que está passando por um momento difícil, mas Deus está no controle sempre. Quero agradecer também a nossa secretária Cláudia. Estivemos lá hoje, fazendo uma live, no que nós mostramos também, né, hoje ainda encontra-se, né, em dificuldade de fazer a internação em UTI. Não é porque teve uma pequena flexibilização que as pessoas já podem fazer festa, já pode voltar o ritmo normal. Não, as pessoas ainda têm que ter consciência que o momento tem que se resguardar o máximo possível, senão vai acabar prejudicando outros setores. Setores que estão aí funcionando, que estão trabalhando, que podem prejudicar. Então, essas pessoas têm que ter essa consciência. Me parece aí que eu ouvi alguma coisa, não vi na íntegra, mas que foi esse final de semana, teve uma festa clandestina no meio de um canavial, uma informação que chegou até mim aí. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência ainda, que houve uma pequena flexibilização, mas que pode atrapalhar o comércio, pode atrapalhar os parques, os restaurantes, bares, enfim. Tivemos lá com ela hoje falando sobre a UPA, as instalações da UPA, eu, o Dr. Márcio, fizemos uma live explicando que muitas famílias têm nos procurado, que não têm conseguido internar na UTI, mas que a UPA tem oferecido todos os recursos possíveis de uma UTI. Então, claro que não é o correto é para a pessoa que precisa de uma UTI, mas lá também não fica desamparada, fica bem acolhida. A nossa UPA está bem equipada e preparada, com profissionais e equipamentos. Então, as pessoas aí que às vezes nos procuram no momento de desespero, quero também deixar aqui que a nossa UPA é bem assistida. Então, mas, deixando um ressalto aí, que não é o momento ainda de fazer festa. Tome muito cuidado com isso, muito importante. Deixei também algumas indicações, né? Deixamos uma indicação de uma remoção e implantação de um novo parque infantil na praça, frente à escola Dr. Eloy Lopes Ferraz. Implantação de iluminação na nova rotatória da Quinta das Colinas.
Implantação de um bebedouro d'água na Avenida Benatti. Indicando também a contratação de zeladores para manutenção nas praças de Olímpia. Ou seja, cada praça tem um zelador para tomar providência, tomar conta ali melhor. A implantação de uma academia ao ar livre no bairro Jardim Luiza. Implantação de uma academia ao ar livre na praça ao lado da comunidade Santa Rita. Nós já tínhamos feito essa indicação no final do ano, replicamos ela agora nesse momento. Temos outros projetos também, que vai ser deliberado aí hoje, como o projeto da Câmara Legal, que nós tivemos que fazer alguma alteração, agora ela vem por resolução. Enfim, estamos trabalhando, esse momento aí, um momento difícil que a sociedade está passando, que Deus possa nos abençoar, nos guardar em todos os momentos. Muito obrigado. Vereador Márcio Henrique Eite Ikegami. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Dr. Márcio Henrique Eite Ikegami. Boa noite a todos, nobres pares, as pessoas que agora no momento não podem nos ouvir, mas com certeza a gravação terá disponibilizada. Aproveitando a deixa do nosso presidente, nós estivemos hoje conversando sobre a situação. Realmente a situação é difícil, como a Cristina já disse, todo mundo pedindo para a gente manter o distanciamento social, o uso da máscara, o uso do álcool gel, a limpeza, a lavagem das mãos. Isso é muito importante. Apesar de a gente ter tido uma melhora, agora a gente está numa tendência de crescimento do número de casos e isso é muito preocupante. A gente tem visto o sofrimento das famílias, daqueles que estão doentes e precisando de ajuda. E reforçando aquilo que o Zé disse, o atendimento na UPA ele está sendo feito da melhor maneira possível e está dando condições de suporte à vida, nas melhores condições, até que a pessoa consiga um leito de UTI, que está começando a ficar cada dia mais difícil. Estamos aí com uma espera de algumas horas, às vezes mais de um dia. Então, e é muito importante que todos criem consciência e que a gente permaneça ainda praticando o isolamento, tudo, para não acontecer um problema, senão daqui a pouco a gente tem que retroceder, fechar do nosso lado aqui, a cidade de Bebedouro está totalmente fechada, em lockdown, é o que nós não queremos para a nossa cidade. Viu, doutor Hélio, a questão da areninha, nós já fomos presenteados através do deputado Janinho Zuliani por uma unidade que será implantada o mais rápido possível, viabilizado, e tenho mais outro que já está engatilhado, que também nós vamos ter os 2 projetos Areninha aqui em Olímpia. Eu recebi no final da semana passada já o ok, e isso está vindo para Olímpia. Mais será muito bem para a nossa cidade. Isso é muito importante para a gente poder ajudar o nosso jovem. Tá? E queria aqui agradecer aos secretários, a todo mundo que está trabalhando. E toda vez eu venho aqui e agradeço os funcionários da saúde. Eu acho que a gente não pode esquecer deles nunca. Eles estão trabalhando de novo, de maneira incessante, constante, e deixar aí o meu apoio, o meu abraço. E eu acho que com o tempo esse reconhecimento vai ser demonstrado por todos nós. Tá? Um grande abraço, boa noite a todos. Vereador Renato Barreira Sobrinho. Com a palavra. Com a palavra, vereador Renato Barreira. Boa noite a todos nobres, boa noite à mesa diretora, boa noite à minha família, que todas as sessões me acompanham pelas redes sociais. Em nome do Alex, funcionário da Câmara Municipal, quero dar uma boa noite a todos os funcionários da Câmara Municipal. Queria nessa noite estar agradecendo
em especial 2 deputados do Partido Solidariedade, por estar direcionando as verbas através de emenda para o município. Em primeiro lugar, para o deputado Alexandre, deputado estadual Alexandre Pereira, está direcionando 150 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Olímpia. Foi um pedido que ele viu com muito carinho, tendo em vista os problemas de saúde que o nosso país, nosso município, em geral, todos estão passando. Então, é sempre bem-vindo essas emendas voltadas para a saúde, seja para o que for. Quero agradecer também o deputado Paulinho da Força, que já notificou verbalmente o envio de 350 mil para a reforma do ginásio esporte. Isso é muito importante, lembrando que o ginásio de esportes ele é voltado principalmente para as famílias mais carentes. Então, isso é muito gratificante. A gente vê um deputado também preocupado com o bem social dos mais carentes, né? E vai trazer vida àquele lugar. Nós que somos aqui de uma geração mais antiga um pouco, nós vivenciamos a beleza do ginásio de esporte quando ele estava ativo. A piscina, os jogos. Nós todos de baixa renda, família mais necessitada, tinha aquilo como a nossa segunda casa. Foi ali que muitos aprenderam a nadar, jogar bola. Então é muito importante a gente resgatar o espírito de vivência daquele local. Então quero agradecer de coração ao deputado Paulinho da Força, do Partido Solidariedade, por esses 350 mil que está sendo encaminhado para a Olímpia, direcionado para esse tipo de ação. É muito importante dizer que esse valor ele está no orçamento impositivo desse ano. Então, isso significa o quê? Que essas melhorias no ginásio de esporte vai ser feito ainda este ano, ou começado a ser feito esse ano. Obrigado por enquanto, volto no tempo da liderança para concluir os outros raciocínios. Vereador Tarcísio Cândido de Aguiar. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sargento Tarcísio. Boa noite a todos, aos nobres pares, companheiros da Câmara que estão aqui acompanhando a sessão. Semana passada foi uma semana importante para o nosso município, demonstrando que essa Casa de Leis se encontra sempre atenta e ajudando, como sempre, o município nas questões que dizem valor a vidas, né? A salvar vidas. Então, a Câmara Municipal, junto com o nosso prefeito municipal, fizeram tratativas, né, daquela transmissão dos nossos R$400 mil da Câmara para a Prefeitura, para a implementação de mais 5 leitos na Santa Casa de Misericórdia. Então, parabéns a esta casa, que passa parte do 10º, que está em caixa, para a Prefeitura, para que a Prefeitura, junto com a Santa Casa, viabilizem mais 5 leitos de UTI para o nosso município, demonstrando a nossa contínua preocupação com a vida dos nossos cidadãos. Também foi uma semana importante quando se trata as construções que nós achamos importantes para o município, questões de saúde e prédios que se farão parte da nova administração, né, o centro administrativo do município no futuro, na assinatura dos 27 milhões que o prefeito, através de autorização da Câmara Municipal, franqueou com o Banco do Brasil, com a Caixa Federal, na última quinta-feira, para que viabilizem as obras estruturantes que farão, num futuro próximo, a diferença para o nosso município, como um grande centro de saúde, as obras
de transposição ali da APAI ligando o Distrito Industrial, 3, a Constitucionalista, o posto de saúde ali onde será feita a reforma na Santa Efigênia, entre outras obras que serão delineadas através desses 27 milhões que foram conquistados através da Prefeitura por uma autorização dessa Casa de Leis. Agradecer também ao nosso prefeito Fernando Cunha por todo o trabalho e empenho dele e da sua equipe de secretários que exaustivamente trabalham pelo nosso município e atendem aqui a intermediação que fazemos dos nossos munícipes para o Executivo, missão essa que é uma das missões dos vereadores. Deus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare a todos. Obrigado. Não havendo mais oradores, passamos ao tempo das lideranças. O primeiro secretário fará a chamada dos vereadores inscritos. Pela ordem, senhor presidente, eu só gostaria de falar que o partido PSD tem 3 componentes que são os vereadores ativos dessa Câmara. E na gestão passada, esse momento da liderança do partido, ele é repartido entre os 3, né? Eu sou o vereador mais antigo do partido, depois vem a Cristina, o João Paulo, que está no mesmo partido, né? Então, não há problema nenhum da gente fazer a divisão desse partido. Desde que a Cristina ou o João quiser falar, a gente faz esse racha dos minutos, né? Que são 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Falou muito bem, Hélio, mas os partidos que têm mais de um componente, regimentalmente, ele tem que escolher um líder, e aí esse líder é quem faz essa divisão dos tempos. Então é importante que isso aconteça, né? Que a liderança, que o partido que tem mais de um componente, faça a demonstração da liderança para a nossa secretaria, e aí o líder é quem trabalha isso aí dentro do partido. É um caso partidário, entendeu? Isso, nós já orientamos o doutor Hélio, já conversamos com ele e ele já vai já oficializar o Ricardinho. Eu desconheço no regimento que tem essa exigência de indicação, mas para resolver, tem, né, Ricardo? Será feita essa formalidade, né? Não há problema. O PSD é um partido que mais tem representatividade nessa Câmara aqui. Nós tivemos 3 vereadores reeleitos, né, que é muito importante. O Hélio, pela ordem, que assim, como é questão interna do partido, vocês é quem faz a divisão do tempo da maneira que vocês entenderem melhor. Sim. Você só precisa mostrar quem é o líder, e o líder vai apontar quem vai fazer o uso, quanto tempo. Então é uma questão que vocês têm que decidir internamente, não cabe à mesa, a ninguém a decidir isso por vocês. Pela ordem. Mas até pela solicitação já do nosso presidente, essa organização, ele já havia até falado, a gente ia sentar os 3 para a gente conversar sobre isso também, já definiu o líder e os horários também, depois o líder define. Mas a gente nunca teve problema, né? Desde que a gente iniciou, né, João Paulo, Elinho, a gente sempre teve em consonância, mas por uma forma legal a gente vai fazer essa documentação para que fique registrado, mas sem dificuldades nenhuma. Isso é bem tranquilo, eu acho que nós somos bem, assim... democráticos. Isso, bem democráticos, e a gente tem resolvido, mas vamos formalizar para ficar aí nos anais registrado, viu? Obrigada. Pela ordem. Só para se alientar, senhor presidente, são 2 partidos que têm essa desenvoltura aí, que é o PSD e o DEM. Então, para ter uma harmonia maior aí, só lembrando que o DEM também, doutor Márcio, dona Edna, providenciar essa documentação aí para ficar legal. Pela ordem, eu e o doutor Márcio, a gente já conversou, e nós já vamos fazer o ofício para a secretaria, para o Ricardinho. Prosseguindo, o primeiro secretário fará a chamada dos vereadores inscritos. Vereador Hélio Lice, tempo da liderança? Sim, isso. Há outros vereadores, por isso que a gente tem que consultar agora. Outros do PSD que querem a palavra também? Não, está liberada da minha Paulo? parte. Sim, estou inscrito. Por favor, a palavra é sua, na tribuna.
Opa, já acabou? Eu retorno aqui nessa tribuna, gente, para dizer o seguinte, que na vida é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então, para dizer que a visão futurista do prefeito e dos vereadores, os 10 vereadores dessa casa, em disponibilizar recurso para a saúde, prevendo que nós poderemos ter realmente outro gargalo com a terceira onda, e que dessa forma estamos buscando antecipadamente o quê? A estrutura para esse enfrentamento da Covid, né? Então, é uma visão futurista, é uma prevenção, e isso vai ser feito, são criados com a participação do Legislativo e do Executivo, esses 5 leitos, né, que poderão ser utilizados. Quero que não seja, mas poderão. Então, eu gostaria de fazer essa fala nesse sentido. Parabéns à Câmara Municipal e ao Poder Executivo, que está sensível à pandemia e dando um pouco da sua contribuição para amenizar essa situação, né? Tão agravada não só no município de Olímpia, mas em toda a região, em todo o Brasil, com a falta de leitos. Então nós vamos ficar numa situação um pouco mais confortável. Creio que não será a solução total, mas realmente vai depender muito da evolução da doença e com a nova cepa aí, a terceira fase aí de evolução. Então, muito importante dizer também que esses vereadores estão sensíveis àquilo que eu falei. Nós queremos o quê? O avanço e não queremos o retrocesso. Então, isso que o Dr. Márcio, que é um médico, falou, nós temos que ter a consciência. Infelizmente, são poucos que têm, né? Esse final de semana já tivemos aí essas informações negativas de pessoas se aglomerando, fazendo festa clandestina. Isso é muito perigoso. Nós temos que realmente tem tido uma atuação forte, tanto da Polícia Militar, como da Secretaria de Agricultura, né, que é a encarregada da fiscalização, a Polícia, a Guarda Municipal. Nós precisamos realmente desses organismos de fiscalização estarem atentos. Não podemos deixar mais, a Alessandra um dia combateu isso também, né, Alessandra, acontecer isso. Porque o reflexo disso, a consequência disso, é muito desastrosa para a nossa cidade. Nós estamos começando a dar os primeiros passos da retomada, né? Vimos o clube abrir e nós não podemos retroceder. E para não retroceder, a população precisa, sim, ter uma consciência muito grande de que os cuidados, né, necessários, não acabou a pandemia, melhor dizendo. Nós estamos vivendo uma melhora que, às vezes, igual o Dr. Márcio falou, ela é momentânea. E se ela explodir de novo, nós não temos o que fazer, né? Tanto economicamente como na área da saúde. Meu muito obrigado, era isso que eu gostaria de estar falando aqui hoje. Muito obrigado. Vereador Renato Barreira. Com a palavra. Volto no tempo da liderança para concluir algumas ideias a respeito da areninha, como disse o Dr. Hélio e o Dr. Márcio Ikigami. Uma dessas areninhas, acredito que o Dr. Márcio disse, foi conseguida a pedido do hoje atual secretário de Esporte, Fernandinho, ao deputado Sebastião Santos. Essa areninha, ela vai ser instalada lá na área verde de lazer da Coab 3.
Já adiantando de antemão, essa areninha, ela é um campo sintético, cercado por alambrado e com arquibancada. De fundo com esse campo vem uma quadra de basquete de 3. Então a areninha basicamente é essa. E, como o doutor Hélio falou, doutor Márcio, uma dessas areninhas disponibilizada pelo deputado Sebastião Santos, graças a Deus, vai ser instalada lá na Coab 3, mais um bairro que vai ser beneficiado com esse convênio do Estado. Então, tenho que agradecer muito ao secretário de Esporte, Fernandinho, e ao deputado Sebastião Santos por esse benefício que o nosso bairro lá vai conseguir. Aproveitando, naquela área de lazer verde lá, já tem um projeto em andamento, que também, paralelo a isso que está sendo feito lá com a areninha, vai ser instalada a academia de ar livre, eu já disse aqui em outra sessão. Junto a isso, um campo de vôlei de areia, e mais um quadrado de concreto liso, para onde as crianças podem brincar de amarelinha e outras atividades. Queria também dizer hoje da satisfação de ter tido, junto com a vereadora Edna e o Major Rodrigues, comandante da Guarda Municipal, lá na pracinha da Coab 1 e 2, onde nós fizemos uma live, dando ciência àquela população daqueles bairros ali, onde a Edna, a vereadora Edna, fez uma indicação de revitalização da praça, e eu fiz uma indicação da implantação da base comunitária, onde vai agregar também os serviços de delegacia eletrônica e servindo como apoio à Polícia Militar para as ocorrências. É muito prazeroso quando a gente vê os trabalhos desenvolvendo. Antes de nós irmos lá, nós tivemos uma reunião com o prefeito Fernando Cunha, o qual deferiu verbalmente essas ações que vão ser implantadas lá. Então, obrigado à vereadora Edna por estar comigo nessa empreitada, para trazer esses benefícios para aqueles bairros lá. Outra coisa muito importante nessa noite, nobre Zedil, estou colocando aqui uma moção de apoio à PEC 06/2020. Isso significa o quê? Está tendo uma nova redação dos artigos 136 e 138 da Constituição do Estado de São Paulo. Para simplificar aqui, isso é para corrigir alguns erros cometidos com os nossos policiais militares, nossos agentes da segurança pública. A gente sabe que no ímpeto de querer mostrar serviço para a sociedade, ocorrem alguns erros que pode ser prejudicial para uma família, para uma vida inteira. Então aqui, essa PEC está vindo para corrigir algumas injustiças cometidas com alguns agentes da segurança pública, que foi mandado embora das polícias sem sequer ter condenação. Então é isso que eu peço para vocês, o apoio de vocês nessa PEC. Nós temos 37 deputados diretamente envolvidos nessa aprovação dessa PEC. Essa moção vem junto com mais 30 e poucas câmaras que outros vereadores estão empenhados também. E a gente, por ser uma casa de leis, é viável e de bom senso sempre estar do lado das pessoas que precisam e devem ser corrigidos os erros que foi cometido com eles, seja qual segmento for, principalmente na área da segurança pública, que, com o dever de obrigação, mas sempre defendendo o bem maior, que é a vida do ser humano, esses agentes estão sempre colocando a sua própria vida na frente para defender o bem maior, que é a vida do ser humano. Então, me sinto muito tranquilo e contando com o apoio de vocês nessa aprovação dessa PEC para corrigir possíveis erros cometidos com alguns agentes da segurança pública. Muito obrigado, tenham uma boa noite. Convocação para a sessão extraordinária, dia 27/5/2021, às 8 horas. Referente PLC 297, projeto de lei 5685. Regime de urgência para discussão e votação de primeiro turno. Projeto de lei complementar número 297/2021, avulso número 75/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre
a estruturação do plano de cargos da Superintendência de Água e Esgoto da Estância Turística de Olímpia, DAEMO, institui nova tabela de remuneração e dá outras providências. O projeto necessita do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do parágrafo 2º, inciso 9, do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, para a sua aprovação, ou seja, 6 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 248/2021 de urgência. Requerimento número 248/2021, regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 2, em concordância com o artigo 219, item 4 da resolução número 118/90 de 19/11/1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação de primeiro turno do projeto de lei complementar número 297/2021, avulso número 75, de autoria do Executivo. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de maio de 2021. Tarcísio Cândido de Aguiar, líder do prefeito. O requerimento número 248/2021 está em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Comissão de Justiça e Redação. Tarcísio Cândido de Aguiar. Concordo. João Paulo Morelli. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Com parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em discussão de primeiro turno. Em votação de primeiro turno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeiro turno, nos termos regimentais, o projeto retornará à pauta na próxima sessão, quando deverá ser apreciado em discussão e votação de segundo turno. Regime de urgência para discussão e votação de redação final. Projeto de lei número 5680/2021, avulso 67/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar. Com a palavra, presidente. Gostaria de pedir a leitura em bloco dos projetos de lei 5680, 5681 e 5682, que são referentes à abertura de créditos, para que a gente faça a discussão, a votação em bloco. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos... Vamos colocar em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura. Já vai os três? 205. Tá. Bom, aproveitando a minha solicitação, vou fazer a leitura do requerimento de urgência, número 250, referente a 250, 251 e 252. Regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando nos termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 2, em concordância com o artigo 219, item 4 da resolução número 118/1990, de 19/11/1990, Regimento Interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação da redação final do projeto de lei número 5680, 5681, 5682, avulso número 67, 68 e 71, de autoria do Executivo. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de maio de 2021, Tarcísio Cândido de Aguiar, líder do prefeito. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. João Paulo Morelli. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Com o parecer verbal e favorável, o projeto entra em primeira discussão.
Primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, João Paulo Morelli. Favorável. Isabel Cristina Reale Tereza. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transporte, Márcio Henrique Eite Kigami. Favorável. Edna Marques da Silva. Favorável. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica, Isabel Cristina Reale Tereza. Favorável. Alessandra Bueno. Favorável. Márcio Henrique Eite Kigami. Favorável. Comissão de Educação, Esportes e Turismo, Hélio Lício Júnior. Edna Marques da Silva. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Legislação Participativa, Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Alessandra Bueno. Favorável. Hélio Lício Júnior. Com os pareceres, com os favoráveis e os com favoráveis permanece. Pareceres verbais. Com os pareceres verbais favoráveis, vamos agora em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro os projetos de lei 5680/2021, 5681/2021, 5682/2021 aprovado em redação final. Regime de urgência para discussão e votação de redação final. Projeto de lei número 5681/2021. Esse foi em bloco. De 80 a 82. Regime de urgência para a primeira discussão e votação. Projeto de lei número 5685/2021, avulso número 74/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a organização da Superintendência de Água e Esgoto da Estância Turística de Olímpia, da EMO. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 253/2021 de urgência. Requerimento número 253/2021, regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 2, em concordância com o artigo 219, item 4 da resolução número 118/90, de 19/11/1990, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para a primeira discussão e votação do projeto de lei número 5.685/2021, avulso número 74/2021, de autoria do Executivo, Câmara Municipal de Olímpia, em 24 de maio de 2021. Tarcísio Cândido de Aguiar, líder do prefeito. O requerimento número 253/2021 está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. João Paulo Morelli. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Com parecer verbal favorável, o projeto entra em primeira discussão. Com a palavra, vereador Dr. Hélio Ulisses. Só para informar os internautas que acompanham a sessão, do que se trata esse projeto 5.085, que dispõe sobre a organização da superintendência. Na realidade, esse projeto de lei, pela leitura que a gente faz aqui, ele estabelece a competência do DAEMO com relação à gestão da água e esgoto na nossa cidade. Então, tanto na captação, como na destinação, nos projetos futuros de ampliação. Então, a ele compete toda essa gestão da nossa cidade. O que não tinha definição da sua atuação, hoje ele tem agora, com essa lei, a sua competência estabelecida, onde ele pode realmente estar fazendo a gestão desses dois itens que é primordial, água e esgoto da nossa cidade. Só para informar os internautas. Primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado.
Regime de urgência para discussão e votação da redação final. Projeto de lei número 5675/2021, avulso número 60/2021, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a autorização de doação, devolução de bens inservíveis integrantes do patrimônio da Câmara Municipal de Olímpia, da Estância Turística de Olímpia, à Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 249/2021 de urgência. Requerimento número 249/2021, regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276, 277, 278 e 279, item 1, em concordância do artigo 219, item 4 da resolução número 118/90, de 19/11/1990, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requeremos urgência para discussão e votação de redação final do projeto de lei número 5675/2021, avulso número 60/2021, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 24 de maio de 2021. José Roberto Pimenta, presidente; Isabel Cristina Reale Tereza, vice-presidente; Márcio Henrique Eitikegami, primeiro secretário; Renato Barreira Sobrinho, segundo secretário. O requerimento número 249/2021 entra em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a urgência, o projeto entra em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. João Paulo Morelli. Favorável. Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Com parecer verbal favorável, o projeto entra em primeira discussão. Primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira discussão e votação, solicito o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, João Paulo Morelli. Favorável. Isabel Cristina Reale Tereza. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transporte, Márcio Henrique Eitikegami. Favorável. Edna Marques da Silva. Favorável. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica, Isabel Cristina Reale Tereza. Favorável. Alessandra Bueno. Márcio Henrique Eitikegami. Favorável. Comissão de Educação, Esportes e Turismo, Hélio Ulisses Júnior. Edna Marques da Silva. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Legislação Participativa, Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Alessandra Bueno. Hélio Ulisses Júnior. Com os pareceres verbais e favoráveis das demais comissões, o projeto entra em segunda discussão. Segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação em regime de urgência, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei número 5675/2021 aprovado em redação final. Discussão e votação de primeiro turno. Projeto de lei complementar número 292/2021, avulso número 23/2021, de autoria do Executivo, que altera dispositivos da Lei Complementar número 212, de 2 de outubro de 2018, que instituiu o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Olímpia e da outras providências. O projeto necessita do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do parágrafo 2º, inciso 9 do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, para sua aprovação, ou seja, 6 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 30/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 30/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei complementar número 292/2021, avulso número 23/2021, autoria do Executivo. Assunto: altera dispositivos da Lei Complementar número 212, de 2 de outubro de 2018, que instituiu o Código Tributário Municipal da Estância Turística de Olímpia e da outras providências.
Considerando que o referido projeto de lei complementar visa incentivar a população e adotar animais, cães e gatos abandonados em nosso município, concedendo incentivo fiscal a ser descontado no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. No que tange ao aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamo-nos de forma favorável ao projeto de lei complementar em questão, submetendo a apreciação soberana do plenário. Este é o parecer. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 18 de maio de 2021. Tarcísio Cândido de Aguiar, presidente da Comissão de Justiça e Redação. João Paulo Morelli, Renato Barreira Sobrinho, membros da comissão. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em discussão de primeiro turno. Em votação de primeiro turno, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, nos termos regimentais, o projeto retornará à pauta na próxima sessão, quando deverá ser apreciado em discussão e votação do segundo turno. Discussão e votação de primeiro turno. Projeto de Lei Complementar número 296/2021, avulso número 58/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a permissão de passagem de adutora de água para fins balneários a título oneroso do município da Estância Turística de Olímpia e dá outras providências. O projeto necessita do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, nos termos do parágrafo 2º, inciso 9 do artigo 47 da Lei Orgânica do Município, para sua aprovação, ou seja, 6 votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 31/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Parecer número 31/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei complementar número 296/2021, avulso número 58/2021, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a permissão de passagem de adutora de água para fins balneários a título oneroso no município da Estância Turística de Olímpia e dá outras providências. Considerando que o referido projeto de lei visa a utilização de espaço público por particulares, especificamente permissão para abertura de passagem de adutoras necessárias para o desenvolvimento das atividades turísticas do nosso município. No que tange ao aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamo-nos de forma favorável ao projeto de lei complementar em questão, submetendo-o à apreciação soberana do plenário. Este é o parecer. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 18 de maio de 2021. Tarcísio Cândido de Aguiar, presidente da Comissão de Justiça e Redação. João Paulo Morelli, Renato Barreira Sobrinho, membros da comissão. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em discussão de primeiro turno. Senhor presidente. Com a palavra, doutor Hélio. Eu estava até fazendo um comentário aqui com o líder do prefeito a respeito do projeto 296, né, que é a permissão de passagem de adutora de água, né. O que vem o município, né, agora, através dessa regulamentação, criar um dispositivo legal para que ele possa, né, os investidores, os parques que às vezes fazem uma perfuração e tem que fazer uma adutora e usam o espaço público, né, para isso. Então, isso é importante. É mais uma questão de ter uma lei específica que regulamenta essa atividade, né? Então, ela certamente depois ela pode até ser incorporada no nosso Código Tributário, né, dessa forma aqui. Só gostaria de comentar esse fato. Em votação de primeiro turno. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno, nos termos regimentais, o projeto retornará à pauta na próxima sessão, quando deverá ser apreciado em discussão e votação de segundo turno.
Passo a condução dos trabalhos à vice-presidente da Casa, vereadora Isabel Cristina Reale Tereza, pois a próxima matéria é de minha autoria. Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 5.671/2021, avulso 54/2021, de autoria do vereador José Roberto Pimenta, que dispõe sobre a condução de animais em vias públicas e dá outras providências. O referido projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária do dia 10/5/2021. Portanto, consulta as demais comissões para a tramitação do projeto. Comissão de Finanças e Orçamento, João Paulo Morelli. Favorável. Tarcísio Cândido de Aguiar, em substituição a Isabel Cristina Reale Tereza. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Urbanismo, Obras, Viação e Transportes, Márcio Henrique Eite Kigami. Favorável. Edna Marques da Silva. Favorável. Tarcísio Cândido de Aguiar. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica, em substituição a Isabel Cristina Reale Tereza, Edna Marques da Silva. Favorável. Alessandra Bueno. Favorável. Márcio Henrique Eite Kigami. Favorável. Comissão de Educação, Esportes e Turismo, Hélio Ulisses Júnior. Favorável. Edna Marques da Silva. Favorável. Eliton de Souza. Favorável. Comissão de Legislação Participativa, Renato Barreira Sobrinho. Favorável. Alessandra Bueno. Favorável. Hélio Ulisses Júnior. Favorável. Com os pareceres verbais das demais comissões, o projeto encontra-se em segunda discussão. Gostaria de contribuir rapidamente aí. Com a palavra, o vereador José Roberto Pimenta. Como falei aí na sessão anterior, um projeto muito importante, muitas pessoas aí manifestaram apoio a esse projeto, pois a gente restringiu os animais de grande porte, animais também notoriamente agressivos, que eles têm todo o direito de caminhar, né, dos donos frequentar os lugares, mas desde que sejam com focinheira, que também leve sua sacolinha para recolher os resíduos. Então isso é muito importante, está lá no projeto descrito. Falei também com o capitão, com o pessoal da guarda, com a fiscalização, para a gente começar a colocar em prática, porque muitos amigos veio elogiar que já tinham sido, né, os cães assim já tinham presenciado a agressão desses cães em outros animais também, e também em pessoas aí transeuntes que estão passando pelas praças, pelos lugares públicos. Então, acredito que isso venha a somar. É importante passo aí, o Limpe a Cidade Turística, a gente tem que conduzir da melhor maneira possível. Imagina um animal desse morder um turista, enfim, ou um munícipe mesmo. Então, a gente vem com essa lei preservar o direito de todos. A pessoa quer andar com o seu animal, tem todo o direito, mas que ande com focinheira para que não possa tirar o direito do próximo. Então, essa contribuição que eu queria falar a todos os nobres vereadores que participaram junto, é um projeto da Câmara Municipal, não é só meu, todos estão envolvidos. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Continue a discussão. Mais alguém? Não havendo mais oradores. Em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em primeira e segunda discussão e votação, nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei número 5.671/2021 aprovado em redação final. Retorno à condução dos trabalhos ao presidente da Casa, o vereador José Roberto Pimenta. Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 5652/2021, avulso número 22/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre criação da seção 8 dos incentivos fiscais no título 2, capítulo 1, da Lei número 4.460, de 5 de junho de 2019, que institui a política de proteção de animais domésticos na instância turística de Olímpia e dá outras providências. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do parecer número 32/2021 da Comissão de Justiça e Redação.
Parecer número 32/2021 da Comissão de Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 5.652/2021, avulso número 22/2021. Autoria do Executivo. Assunto dispõe sobre a criação da seção 8 dos incentivos fiscais do título 2, capítulo 1 da Lei número 4.460, de 5 de junho de 2019, que institui a política de proteção de animais domésticos na Estância Turística de Olímpia e dá outras providências. Considerando que o referido projeto de lei visa incentivar a população a adotar animais, cães e gatos abandonados em nosso município, concedendo incentivo fiscal através do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, considerando que a criação do incentivo fiscal a ser implantado no município deverá ser regulamentada através e alteração do Código Tributário Municipal e o mesmo está sendo discutido nesta Casa de Lei através do projeto de lei complementar número 292/2021. No que tange o aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamos-nos de forma favorável ao projeto de lei em questão, submetendo a apreciação soberana do plenário. Este é o parecer. Câmara Municipal da Estância Turística de Olímpia, em 18 de maio de 2021. Tarcísio Cândido de Aguiar, presidente da Comissão de Justiça e Redação. João Paulo Morelli. Renato Barreira Sobrinho, membros da comissão. Com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em primeira discussão. Em primeira votação, os favoráveis permaneçam à comissão, os contrários se manifestam. Aprovado. Não havendo mais matérias e nos termos do requerimento número 220/2021, de autoria do vereador Hélio Lício Júnior, requerimento número 222/2021, de autoria deste vereador, requerimento número 230/2021, de autoria do vereador Renato Barreira Sobrinho, requerimento número 239/2021, de autoria da vereadora Alessandra Bueno, e requerimento número 245/2021, de autoria da vereadora Isabel Cristina Reale Tereza. Declaro encerrada a presente sessão ordinária em homenagem póstuma à memória dos senhores Jesus Alberto Rosa, Joaquim Pimenta Filho, Luiz Henrique Duarte, Bruno Covas Lopes e Valdecir Bertolco. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e nos guarde sempre.